Alô, você que se liga aqui no canal Pensamento Crítico. Eu sou Gilson Silva e gostaria de convidá-la a se inscrever aqui no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Vamos então para o vídeo? Bora lá! Yehoshua ben Prahiah viveu cerca de 200 anos antes da destruição do templo sob o domínio do rei Yanai, quando este quis aniquilar todos os sábios da Torá. Yehoshua ben Prahiah fugiu para a Alexandria, no Egito. Ele permaneceu ali até ouvir de seu aluno Shimon ben Shatar, um sábio que foi salvo por sua irmã, rainha Salomé Alexandra, que já poderia voltar em segurança. Enquanto estava em uma estalagem na viagem de volta, um de seus alunos comentou que a dona do lugar não era bonita, porque seus olhos eram redondos. Yehoshua excomungou esse aluno por ele se preocupar com a fisionomia de uma mulher casada. Ele repetidamente recusou as tentativas do aluno em se arrepender. Da última vez que o aluno veio até ele para se arrepender, Yehoshua tinha intenção de aceitar seu arrependimento, mas como ele estava no meio de recitar o Shema, ele fez um sinal com a mão para que o aluno esperasse. O jovem entendeu que o gesto significou mais uma rejeição e nunca mais voltou. Por fim, ele começou a adorar ídolos e, com a prática de feitiçaria que aprendera no Egito, convenceu outros judeus a também praticar idolatria. O ocorrido levou os sábios a afirmarem: a pessoa deve sempre rejeitar com a esquerda a mão mais fraca e aproximar com a direita, diferente de Yehoshua ben Prahiah, que afastou aquele homem infame com as duas mãos. Tempos depois, ele se encontrou novamente com o aluno e o encorajou a se arrepender. O aluno respondeu: você me ensinou que aquele que peca e leva os outros a pecarem também não recebe a chance de se arrepender. Tratado de Sotá 47a, versão não censurada de Sanhedrin 107b. De acordo com essa fonte, o aluno em questão era Yeshua de Nazaré, Yeshua de Nazaré, ou Jesus de Nazaré. Ver Vedibar Taban sobre esta Mishnah para uma discussão sobre a identidade deste aluno. Pessoal, tá aqui. Porque Avot, ética dos pais. Bom, pessoal, depois da nossa vinheta a gente volta então para dar prosseguimento ao nosso estudo sobre a construção do mito Jesus. Hoje a gente vai falar sobre Yeshua. Tá certo, pessoal? Depois da nossa vinheta, não saiam daqui. Pensamento Crítico, com Gilson Silva. Bom, já voltamos e antes de mais nada eu gostaria de pedir perdão para vocês aí, porque tá tendo uma reforma aqui do lado de casa, então de repente vocês podem escutar o barulho de alguém martelando, né, marretando a parede, agora, por exemplo, né? E também tem passarinho, né, pardal, que fez ninho aqui no forro do banheiro do meu quarto aqui, e o bichinho também não para de piar, é impressionante, faz uma sujeirada danada e não para de jeito nenhum, desde as 5 da manhã. Parada chata, só bagunça. Passa a manhã, passa a tarde e o bichinho tá piando. Impressionante. Então, pedir desculpa para vocês desde já. Antes da gente entrar nessa questão de Yeshua, eu vou ler mais um pouco da parte histórica sobre a construção desse mito. Sobre o que diz alguns historiadores. Agostinho de Hipona, uma das maiores figuras da antiguidade cristã, escreveu: é lícito, então, para aquele que disputa e prega as coisas eternas, ou aquele que narra as coisas temporais pertencentes à religião ou à piedade, esconder no tempo apropriado o que achar que deve ser escondido. Agostinho, sobre a mentira, capítulo 17. Eusébio, já citado aqui, escreveu que, inescrupulosamente, suprimiu tudo o que seria uma desgraça para o cristianismo primitivo. História Eclesiástica, volume 8, capítulo 21. Mas, depois desta longa lista, poderíamos nos perguntar: onde tudo isto começou?
Quem foi o originador desse princípio nada moral ou ético de mentir em nome da fé? Ninguém menos que Paulo de Tarso. Famoso Paulo de Tarso, o chamado apóstolo dos gentios. Ele mesmo admite a trapaça em 2 Coríntios 12:16, o dolo em 1 Coríntios 9, do 19 ao 20, e o engano. Ele escreveu: porque se a verdade de Deus abundou mais pela minha mentira para a sua glória, por que ainda serei julgado pecador? Romanos 3:7. Paulo de Tarso foi seguramente o autor do lema: o fim, seja ele qual for, justificam os meios. Bom, pessoal, agora sim vamos entrar então na parte que fala sobre Yeshua, ou Yeshua. Se então o Jesus do Novo Testamento não foi uma personagem histórica, de onde veio toda essa história sobre ele? O nome hebraico para os cristãos sempre foi Notzrim. Este nome é derivado da palavra hebraica Neitzer, que significa broto ou rebento, um claro símbolo messiânico. Já havia pessoas chamadas Notzrim no tempo do Rabi Yehoshua ben Prahiah, capítulo 100, antes da Era Comum. Apesar de os modernos cristãos afirmarem que o cristianismo só começou no primeiro século da presente era, é claro que os cristãos do primeiro século em Israel se consideravam como sendo a continuação do movimento Notzri, que existia há cerca de 150 anos. Um dos mais notáveis Notzrim foi Yeshua ben Bandera, também conhecido como Yeshua ha-Notzri. Os estudiosos do Talmud sempre afirmaram que a história de Jesus começou com Yeshua. O nome aramaico, para o Jesus dos evangelhos sempre foi Yeshua. E o equivalente hebraico para Jesus Nazareno sempre foi Yeshua ha-Notzri. Na realidade, sabemos muito pouco sobre a vida desse Yeshua. Todas as obras modernas que mencionam seu nome usam como referência informações modernas que mencionam seu nome. Usam como referência informações tomadas das fontes judaicas, como a Tosefta e a Baraita, compostas pelo mesmo tempo em que a Mishnah, Talmud, mas não contidas nela. Dado ao fato de que a história de Yeshua é bastante danosa ao cristianismo, alguns autores cristãos tentam diminuir seu valor dizendo tratar-se de lendas judaicas. Essa atitude cristã não é, entretanto, de todo nova, como tais relatos já circulavam no primitivo meio cristão. O próprio Paulo tratou de desprestigiá-los escrevendo a outros companheiros, abre aspas, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 14, e também 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4. Tanto na Tosefta quanto na Baraita, o pai de Jesus é chamado Pandera, ou Panteiri. Essas são formas hebraico-aramaicas de um nome grego. Em hebraico, a terceira consoante do nome é escrito com um Dalet ou um Tet, como prova de que a história de Yeshua ben Pandera ou Yeshua ha-Notzri era bem conhecida nos primitivos meios cristãos, como afirmamos acima. Citamos o filósofo Celso, o qual foi bastante famoso por sua crítica mordaz ao cristianismo primitivo por volta do ano 178 da Era Comum. Celso argumentava que ele havia ouvido de um judeu que Maria, a mãe de Jesus, tinha se divorciado de seu marido, um carpinteiro, após ter sido
provado que ela era uma adúltera. Ela teria perambulado pela Galileia em vergonha e ignomínia, dando à luz a Jesus em lugar secreto. Seu pai verdadeiro era um soldado romano chamado Panderas. De acordo com o escritor cristão Epifânio, 320-403 da Era Comum, o apologista cristão Orígenes, 185-254 da Era Comum, teria dito que Panteras, ou Pânter, era um apelido de Jacó, pai de José, o pai adotivo de Jesus. Tertuliano, outro pai da igreja, cita uma obra judaica, Toledot Yeshu, em 198 da Era Comum, com o mesmo objetivo. Todavia, esta obra cita diversas vezes Yeshu ben Pandera, e Tertuliano faz uso dela para defender o cristianismo. Nessa porção da Baraita, Miriam, já desposada com outro homem, adultera com um guerreiro chamado Pandera, e seu marido leva o caso ao Rabi Shimeon ben Shatar. Ocorre o divórcio e Maria dá à luz a Yeshu em segredo. Algum tempo depois, Yeshu, já crescido, caminhava diante dos sábios que estudavam as leis dos prejuízos, Neziquim, e ele estava com a cabeça descoberta, um evidente sinal de desrespeito e falta de religiosidade. Como reação, os eruditos se perguntavam se tal atitude não era devido ao fato de que ele seria filho de uma nidá impura. Yeshu então entrou na discussão e deu sua própria interpretação da personagem em estudo, afirmando que Moisés não poderia ser o maior dos profetas, pelo que pediu conselhos a Jetro. Isso fez com que os rabinos começassem a investigar ainda mais as suas origens e descobriram então, através de Rabi Shimeon ben Shatar, que ele era realmente fruto de adultério, o que fez com que Yeshu tivesse que fugir para a Alta Galileia. Olha só, galera, isso é grave, hein? Isso é complicado. O tempo passou e Yeshu volta secretamente para a Judéia, onde aprende a pronúncia do inefável nome de Deus. Escreve-o sobre um pergaminho e cose-o sob a pele de sua coxa. Através de seu uso incorreto, passa a ser um conhecido exorcista e curador nas imediações, fazendo alguns discípulos diretos e indiretos. Temos na Baraita Toledot Yeshu os nomes dos apenas cinco e não 12 discípulos originais de Yeshu, que eram Matai, Todá, Boni, Netzer e Naki. Por esse tempo, Yeshu passa a se considerar o Mashiach, o Messias, e também Filho de Deus. E devido à profanação do nome sagrado e de suas práticas conectadas à magia hermética, ele é conduzido várias vezes à prisão. Finalmente, ele é capturado em Tiberíades, mas, escapando de seus perseguidores, vai a Jerusalém e com alguns discípulos entra no templo, onde é desmascarado e preso. Julgado, dá-se algum tempo para que se apresentem testemunhas em seu favor, o que não ocorre, e assim ele é pendurado na véspera de Pessah, na véspera da Páscoa. Talmud Bavli, Sanhedrin 43b. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Então a gente começou e agora entender um pouco mais sobre a história desse personagem do mito Jesus ou Yeshu. Aqui a gente viu o nome dele hebraico, aramaico, Yeshu. Muitas pessoas falam Yeshua, o que também não é errado, mas tem esse registro desse nome,
Yeshu HaNotzri, ou Jesus de Nazaré, como vocês preferirem. No próximo vídeo, a gente continua então com esse estudo fantástico. Forte abraço a todos vocês, até a próxima. Gostou do vídeo? Bom, mais uma vez eu te peço, curta, comente, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo aqui no canal Pensamento Crítico.